Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Diz-nos a benfeitora Glorinha: a bondade divina manifesta-se a todo instante em nossa existência. Sua maior demonstração está na própria reencarnação, uma oportunidade de ouro para seguirmos no plano de desenvolvimento e aprimoramento moral. Conforme solicitado pela direção da casa, vamos conversar hoje um pouco sobre a intervenção ou influência dos espíritos no mundo corporal. Toda reflexão tem uma base doutrinária. E neste caso, este tema, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, na realidade é a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec, e cuja resposta dos espíritos superiores foi a seguinte: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Nós não temos mais nenhuma dúvida em relação à existência dos espíritos, do mundo espiritual, de que cada espírito, quando regressa à experiência corporal, quando reencarna, vem para cumprir um tempo de progresso e de evolução, pelo menos é o que se estima. Mas enquanto está na experiência terrena, na experiência carnal, cada um de nós, evidentemente, que sofre a influência dos espíritos. Pessoalmente, imagino que, como eu, vocês também têm algumas perguntas, alguns questionamentos sobre essa capacidade dos espíritos influenciarem ou interferirem em nossa existência. Eu tive, então, o cuidado de elencar possíveis dúvidas que devem passar por nossa cabeça acerca desse assunto. A primeira pergunta que todos nos fazemos: se Deus é nosso Pai, nos ama e protege, por que Ele permite que isso aconteça? Claro que estamos a falar da má influência, dos espíritos do mal influenciando. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. E olha que interessante. Essa é uma resposta dos espíritos superiores a Kardec. Experimentar a fé e a constância dos homens no bem. A fé não precisamos nem comentar, mas a constância. Nós temos que estar permanentemente na prática do bem. A prática do bem não pode ser alguma coisa de segunda, quarta e sexta, ou janeiro, março e junho. Não, é permanentemente, todo dia, toda hora. E para saber se nós estamos, de fato, nesta prática, os espíritos imperfeitos vêm então para
influenciar-nos, interferir na nossa existência. Mas os espíritos disseram mais. Cada um de nós, enquanto espírito, deve progredir na ciência do infinito. E é por isso que passamos pelas provas do mal para alcançar o bem. Vamos entender que todos os espíritos que estão na erraticidade já estiveram na Terra quando encarnados, né? Agora eles regressaram ao plano espiritual. A missão dos espíritos é de colocar-nos no bom caminho. E quando as más influências agem sobre nós, é porque as atraímos pelo desejo do mal. E nesse caso, os espíritos inferiores vêm nos ajudar na prática do mal. Olha que interessante. Vamos prestar atenção que na resposta, no esclarecimento que os espíritos deram a Kardec, eles começam dizendo que a missão dos espíritos é colocar-nos no bom caminho, no caminho do bem. Eles existem para isso, o objetivo deles é esse. Mas aí eles dizem, quando as más influências agem sobre nós, é porque as atraímos pelo desejo do mal, ou seja, o bem e o mal existem dentro de cada um de nós. Encarnados e desencarnados, claro. Só que quando a gente faz a opção pela prática do mal, os espíritos inferiores vêm em velocidade supersônica, vêm nos ajudar na prática do mal, como eles dizem. Mas os espíritos superiores, lá na questão 466, disseram a Kardec algo que é importante a gente saber. Que os espíritos não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Então vem aí a questão do livre-arbítrio, da escolha. E a escolha é nossa, não é deles. Se nós escolhemos o mal, eles vêm. Se nós não escolhemos o mal, eles não vêm. Eu entendo que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, permite que nós sejamos tentados à prática do mal, porque Ele aposta no nosso livre-arbítrio, na nossa capacidade de escolher fazer o bem. Mas se porventura nós escolhemos fazer o mal, escolhemos o lado errado da história, bom, Deus aguarda. Ele espera que recolhamos a lição do erro praticado e retornemos à estrada do bem. E o nome disso chama-se aprendizado. O segundo questionamento que podemos fazer é como se dá a intervenção dos espíritos em nossa existência? De uma única forma, através do pensamento. O pensamento é o elemento central da questão acerca da influenciação ou intervenção dos espíritos sobre o ser humano reencarnado. Existem duas formas, que são opostas, inclusive, de se compreender o que seja o pensamento. Uma forma espiritualista e uma forma materialista. A forma espiritualista, que entende que o ser humano é uma alma imortal, diz que a alma é o ser que pensa. Ou seja, o pensamento é da alma, que é o espírito reencarnado. A forma materialista, diferentemente da forma espiritualista, acredita que quem pensa é o cérebro, utilizando-se de uma estrutura desconhecida que foi chamada de mente e que morre com a morte do corpo. Então significa dizer que quando a criatura morre, não pensa mais. Claro que pensa. Por quê? Porque o pensamento é do espírito.
O espírito emancipa-se do corpo físico, sai do corpo físico no processo de desencarnação e segue com todos os pensamentos que estiveram com ele durante o processo encarnatório. Para os espiritualistas que acreditam que somos uma alma, pensamentos são todos os estados internos dessa alma. Que estados internos seriam esses? A vontade, os desejos, os sentimentos, as emoções, as paixões, a consciência, a memória, o raciocínio. Tudo aquilo que ocorre na alma são pensamentos. Se dizemos que estamos sentindo alguma coisa, isso que sentimos é um pensamento. Quando dizemos que vemos, que percebemos, quer seja uma percepção externa, como, por exemplo, quando olhamos para uma paisagem e vemos as árvores, os animais, os pássaros, mas também a nossa percepção interna, quando percebemos que estamos pensando em alguma coisa e tomamos consciência daquilo que estamos pensando, isso tudo são pensamentos. Agora, claro que esta é a concepção para os espiritualistas, que são aqueles que acreditam na alma, no espírito imortal, no plano espiritual, acreditam na reencarnação. Mas os próprios espíritos assinalaram a Kardec que essas estruturas internas da alma, que são o pensamento, eles ainda não sabem explicar realmente como eles são. O pensamento está na alma, ninguém pode vê-lo, ninguém pode ouvi-lo, senti-lo, conhecê-lo. Entre os encarnados, só o ser que pensa é que conhece seus pensamentos. Alguém conhece o seu pensamento? O meu pensamento? Claro que não. Um terceiro questionamento que nós podemos fazer é: que tipos de companhias espirituais podemos ter? Já que nós somos acompanhados por espíritos. Eles intervêm, interferem. Nós temos dois tipos de companhias espirituais: as más companhias e as boas companhias. As más companhias se caracterizam por observarem as coisas erradas que nós fazemos. E a partir desses malfeitos, elas passam a nos alimentar com interesses inferiores de maledicência. Se você, se eu, se qualquer um de nós pensar em algo de mal, de errado, essas más companhias já estão de prontidão para nos influenciar a realizar algo de errado, algo de mal. É o papel delas. Por outro lado, as boas companhias, ao contrário das más companhias, anotam a caridade que nós fazemos, o bem que nós praticamos, o esforço da reforma íntima. Do mesmo jeito que as más ficaram observando os nossos malfeitos, as boas companhias anotam os nossos bem-feitos e nos estimulam para que nós continuemos a fazê-los. E dessa forma, elas melhoram o nosso padrão espiritual. E nós progredimos, nós evoluímos, nós avançamos.
Mas é oportuno notar que, tanto num caso das más companhias, como no outro das boas companhias, tudo vai depender do pensamento. Por quê? Porque o pensamento é o elemento chave para esse intercâmbio. Se eu estou pensando em coisas boas, eu vou atrair pensamentos bons que estão em espíritos bons. Eu não vou atrair espíritos maus que pensam, têm pensamentos maus. Não. Pensamento bom atrai pensamento bom. Pensamento mau atrai pensamento mau. É assim que funciona. É por ele, pelo pensamento, que nós atraímos os bons e os maus espíritos. Nós sabemos que cada um de nós está permanentemente rodeado de testemunhas espirituais. Os espíritos nobres que acompanham os seus tutelados, aqueles que eles seguem, amparam e protegem, estimulam neles as reformas interiores. Os inspiram na prática da caridade, na prática do bem, dão toda a força necessária para que haja progresso na reforma íntima, nos oferecem exemplos, nos fazem lembrar grandes exemplos de exercício do amor, do devotamento à caridade, da prática do bem, do respeito às criaturas. Agora, para que eles cheguem com essa influenciação, é preciso que nós estejamos, melhor dizendo, receptivos, disponíveis para isso. Que nós os busquemos, e vamos buscá-los através do quê? Ou de quê? Dos bons pensamentos, claro. A doutrina espírita convida todos nós, os reencarnados, para melhorarmos nossos sentimentos, para que nós possamos receber o apoio, a ajuda, a intervenção, a interferência dos bons espíritos. Nós atraímos sempre aqueles que nos são semelhantes. E essa atração se dá a partir das nossas vibrações interiores, internas. Aliás, nós não podemos esconder o que somos, pelo menos dos espíritos. Podemos até esconder das criaturas reencarnadas como nós, dos homens, que estão na Terra como nós. Mas dos espíritos não tem como nós escondermos o que verdadeiramente somos. E nós nem precisamos fazer nada, basta que nós pensemos. Os nossos pensamentos falam numa linguagem que os mais elevados escutam e conhecem assim o nosso estado mental. Eles percebem quem nós somos, sem que nós façamos nada, simplesmente pensemos. Para onde se dirigir o nosso pensamento, eles fazem a leitura. O quarto questionamento que podemos fazer é: os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta dos colaboradores espirituais de Kardec: sim, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Ou seja, há um limite de influenciação dos espíritos sobre nós. Eles não fazem o que querem, eles fazem o que é possível e que podem fazer, de influenciação positiva ou negativa. Porque tudo aquilo que nós tivermos de passar, por exemplo, que foi acordado no planejamento reencarnatório, eles não podem nem acrescentar nem suprimir. Evidentemente que à medida que o nosso progresso espiritual se alarga,
que nós cada vez mais nos depuramos das influências materialistas e nos vocacionamos para as coisas do espírito, cada vez mais somos assistidos pelos bons espíritos. Mas daí, para que eles mudem o curso daquilo que foi acordado, eu pessoalmente creio que só poderá acontecer isso com uma permissão divina. Eles não têm essa liberdade. Allan Kardec, comentando a questão 525 do Livro dos Espíritos, que aborda exatamente essa influência espiritual na existência humana, ele diz com muita propriedade: imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Ou seja, aquelas criaturas que acham que os espíritos só influenciam ou devem influenciar na vida dela por coisas espetaculares. Fenômenos absolutamente extraordinários. E o Kardec diz: quiséramos que nos viesse ajudar por meio de milagres. Quiséramos, ou seja, querer. Mas querer não é poder. E nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim? Eis porque sua intervenção nos parece oculta. E o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que quer obter. De tal sorte que o homem, não crendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então, se porventura nós tivermos de reencontrar alguém, os espíritos, os bons espíritos, com absoluta certeza, favorecerão esse reencontro. Mas muitas vezes nós, na maioria das vezes, nós nem percebemos isso. Aliás, nós temos um péssimo hábito, que é o de não atribuir significados às coisas que nos acontecem. Tudo que nos acontece precisa passar pelo crivo da razão, do exame. Mas se nós precisarmos de uma comprovação maior sobre este assunto, aí eu vou sugerir que nós ouçamos uma história que eu localizei no capítulo 39. O capítulo 39, o título dele é O Poder das Trevas. Não se assuste, não. Porque o nome da obra é Jesus no Lar. Uma obra mediúnica do espírito Neio Lúcio com o médium Chico Xavier. O Neio Lúcio vai trazer um relato em que o narrador do relato é o próprio Jesus. Olha que interessante. Diz o Neio: centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Então você imagina que Jesus está lá com os discípulos e seguidores dele, estão fazendo um estudo sobre as tentações, e Jesus vai contar uma história para ilustrar o estudo das tentações. Diz Jesus: um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores. Com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento.
Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a esse respeito. Olha que interessante. Então tem alguém numa cidade dita cidade dos pecadores, ou de pecadores, mas alguém que é do bem. Alguém que pratica toda a caridade que pode. E isto começa a incomodar os espíritos do mal, sim, porque se é uma cidade de pecadores, os espíritos que estão lá influenciando os habitantes dessa cidade são os espíritos do mal. Então esses espíritos ficam impacientes, não suportam a dedicação, a abnegação, o desprendimento, a bondade desta criatura. E aí já tinham tentado atrapalhar o sujeito, mas não tinha ou não tiveram êxito nesses perigosos laços que armaram, como diz Jesus na descrição. E aí um desses espíritos maus é destacado para ir com o gênio das trevas. Eu nem preciso dizer o nome para vocês, não é verdade? Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário, o gênio das trevas, escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. Então, o gênio das trevas, que é o grande adversário, quis saber do enviado, o diabo menor, que sugestões ele tinha. Aí o subordinado, o diabo menor, falou com ênfase: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isto não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, o grande adversário, aí, o gênio das trevas, é alguém inteligente, que já diz lá pro diabo menor: se tirar os bens dele não vai resolver muito, pelo contrário. Livre das coisas materiais, ele vai se libertar e vai pegar essas coisas materiais e vai fazer o quê? Vai doar para todo mundo, vai aumentar as contribuições à humanidade. Aí o diabo menor disse: então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão. Aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, o grande adversário, o gênio das trevas, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total que é a multidão? Então, o diabo menor quer tirar a família, quer destruir a família da criatura, e o gênio das trevas diz: se você fizer isso, ele simplesmente vai para a família maior, que é a multidão, que são as pessoas que ele ajuda. O embaixador, desapontado, acentuou: será talvez conveniente que flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições? Nada disto, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Então o diabo menor quer encher a criatura de doença, quer flagelá-la de toda sorte. Mas o gênio das trevas diz: se fizer isso, ele vai crescer.
porque ele vai suportar com dignidade, com confiança, com fé, e vai acabar servindo de exemplo, porque ele vai exercitar a paciência e a serenidade na dor e vai servir de exemplo para muita gente. E muita gente inspirada nele vai começar a se renovar intimamente. Aí o diabo menor diz: movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia no Marte, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Essa altura do campeonato, o diabo menor já estava em pânico. E a narrativa diz: exasperada agora, o demônio menor aduziu: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção, por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou: não sejas tolo, volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça. E verás. O enviado, o diabo menor, regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas. Então o diabo menor volta lá para a cidade dos pecadores, né? Se aproxima dessa criatura que praticava o bem e começa então a bombardeá-lo com pensamentos de desvalia, fazer que ele se sinta cada vez menor, cada vez mais insignificante. E ele vai colocar várias perguntas para a criatura. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Então ele, além de desqualificar a obra, ele pergunta como é que a criatura quer ter algum valor para aquilo. Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? Olha que perguntas o diabo menor faz para a criatura. E essas perguntas, elas são repetidas insistentemente. Aí Jesus diz: o valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidor, esqueceu que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se, desalentado, no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte
lhe descortinava o infinito da vida. Como é que nós podemos interpretar esta parte final na narrativa de Jesus? Que a criatura desistiu de fazer o bem. A perseguição foi tanta, a insinuação daquelas frases horrorosas, desqualificando a criatura, desqualificando o que ele fazia, fazendo recordar o que ele vinha da animalidade, tudo aquilo que o diabo menor fez, por sugestão e orientação lá do gênio das trevas. Aí, como diz Jesus, ele desalentado deitou-se no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Ele desistiu. Silenciou Jesus, diz Neio Lúcio, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida, e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismarentos e espantadiços. Uma clara lição da intervenção dos espíritos no mundo corporal, trazida por ninguém menos que o próprio Jesus, segundo o relato de Neio Lúcio, que revisita o tempo na qualidade de espírito e encontra este maravilhoso exemplo de um espírito mau que se acerca de alguém que faz o bem e que, se este alguém não tem uma resistência alicerçada na sua convicção dos valores morais, da prática do bem, do amor, da caridade, do respeito às criaturas, acaba desistindo. Nós precisamos entender que os espíritos maus, os espíritos das trevas, eles não querem que a gente faça as coisas certas, muito pelo contrário. Eles querem ser nossos aliados na prática do mal. Mas a decisão é nossa, sempre. Eles só vêm se nós chamarmos, e nós os chamamos pelo pensamento. Quando nós pensamos mal, eles chegam imediatamente. Esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto, eu agradeço o carinho da atenção dispensada, das boas vibrações emanadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.